dia entendendo sobre cada atuação profissional possível para cada curso superior que existe no Brasil e todas as tendências que esse mundo novo tem gerado. Eu vou tentar passar aqui da forma mais resumida possível e, sei lá, talvez até a mais didática possível, não sei se seria melhor, mas é que a gente pensou que pudesse ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Eu realmente espero contribuir e, claro, 100% aberta a todos os feedbacks de vocês, afinal, né, a gente quer sempre fazer mais e melhor para a gente poder seguir aí na nossa missão. Então, vamos fazer disso aqui um momento de troca bem honesto, né? Para que todo mundo saia daqui, né, melhor do que entrou, tá? Para ajudar a gente, eu preparei uma apresentação, tá, gente? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu acho que visualmente pode realmente ajudar a entender todos os conceitos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, quando eu estiver compartilhando, eu vou ver vocês, e aí eu peço para vocês irem me interrompendo sem problema algum, tá? Porque eu vou estar realmente sem visualizar vocês. Vamos lá? Bem, como Augusto falou, acho que vocês já devem estar vendo a minha tela, só me confirmem. Estamos vendo. Já? Estamos vendo. Ótimo, então vamos lá. Então, gente, aqui eu estou em nome, né, da Workalove, que é a sua aceleradora de carreiras. A Workalove, ela tem esse nome exatamente pela junção de duas palavras, o Worka, que na verdade é workability em inglês, né, que aí o Worka é meio que assim um apelido dessa palavra, workability, e love, que é amor. A gente, quando une essas duas palavras, a gente então tem esse termo, né, essa palavra nova, em que o que a gente representa exatamente a nossa missão, o nosso propósito de auxiliar as pessoas a acelerarem as suas carreiras e, de fato, conseguir gerar valor real para o mundo dentro daquilo que elas veem e fazem sentido para a própria identidade delas, né? A gente sabe que o trabalho é uma das principais formas como a gente está no mundo, então é uma das principais formas que representa a nossa identidade, uma das principais formas da gente gerar valor para outras pessoas e também, de uma forma maior, também para o mundo. Então, se a gente consegue promover essa educação para carreiras em que as pessoas consigam trabalhar com o que de fato faz sentido para elas e que elas têm habilidade para fazer, a gente realmente pode, então, conseguir gerar riqueza real para a nossa vida e também para o nosso país, para o nosso mundo, já que pessoas que trabalham com aquilo que elas amam e que elas fazem bem conseguem ter uma produtividade aí de até 30% mais, o que faz com que todo mundo ganhe, né? Elas, as empresas e o nosso país de forma geral. Essa é a nossa visão de forma aí bem simplificada para vocês entenderem, tá? Por que do nosso nome, por que da nossa visão. As coisas não são tão simples assim, né, Augusto? Mas essa é a nossa concepção, tá, gente? Se você duvida que o seu trabalho tem essa importância toda na sua vida, do que eu tô falando, pensa o seguinte, quando você vai numa balada e conhece uma pessoa nova, geralmente você pergunta para ela assim, e aí, qual que é seu nome? E depois você pergunta, e aí, o que que você faz? Quando a gente está perguntando isso para a pessoa, né, a gente está perguntando e aí, o que que você faz como força produtiva, né? O que que você faz, o que que você estuda, em que mundo você vive, né? O que que você, quais são as fontes, porque isso revela quem você é, né? E como você de fato está aí contribuindo, né, para essa sociedade, tá, gente? Então é sempre muito importante a gente entender que a nossa carreira merece sim ter todo cuidado, porque ela representa de fato uma parte de quem nós mesmos somos ou da nossa própria vida. Augusto já me apresentou aí, então já vou pular essa parte. Coloquei aqui, gente, meu Instagram, olha, a Euzi_Campos, que geralmente os alunos pedem no final, então agora eu já coloco na apresentação para passar para vocês, viu? E vamos lá, gente. Eu vou tentar aqui, então, criar uma linha lógica para mostrar para vocês o que de fato mudou no nosso mundo, tá? E quais são os impactos disso para a nossa vida de forma geral e também como que, entendendo os impactos disso, a gente também pode fazer uma série de ajustes aí para conseguir, em processos seletivos, também falar melhor, nos apresentar melhor, tá? Gente, para ficar bem rápido e simples, vocês entenderem, a gente vamos pensar o seguinte, num comparativo, tá? A gente tinha o mundo dos nossos pais, dos nossos avós, né? E a gente tem o nosso mundo de hoje, né? O mundo de vocês, né? E principalmente a geração de vocês, que eu e Augusto, a gente está um pouquinho lá e um pouquinho cá, né? A gente está aí nesse meio tempo. E o que que acontece? Na lógica do mundo dos nossos pais e dos nossos avós, o formato do mundo era totalmente diferente do mundo que a gente tem hoje, tá? Eusima, é diferente como? Eu escuto falar essa história que o mundo mudou, mas isso é introdução de livro de história ou é verdade? É verdade, gente.
Percebam só, lá na época dos nossos pais, a gente ainda tinha todos aqueles resquícios mesmo da lógica da era industrial, em que a gente tinha um senso, né, de produtividade, cadeia produtiva, regendo a lógica das organizações de forma geral. Tanto que as carreiras, né, elas eram geralmente organizadas em cargos e funções que tinham diferentes complexidades à medida que o tempo ia passando, você ia crescendo na carreira de forma linear e galgando outros cargos de maior complexidade. Aqui, no nosso mundo de hoje, cada vez mais tem uma abertura para que você use ao máximo o seu rol de habilidades. Porque lá, gente, nessa lógica lá dos nossos pais, a gente continuava tendo uma multiplicidade de interesses, de talentos, só que como a gente tinha que escolher uma carreira específica, né, a gente então tinha que escolher também o foco daquelas habilidades que a gente teria que colocar na mesa, né? Aqui nessa era de agora, tá, aqui faz mais sentido a gente falar sobre esse leque de possibilidades, de interesses, de talentos, em que podem ser mobilizados de formas diferentes em projetos diferentes. Então, aquela lógica linear de crescimento muda. Aqui a gente está falando de uma lógica bem horizontalizada, meio transversal de crescimento, em que aqui a gente está falando de uma atuação por projeto. Então, a gente entra na nossa força, né, com tudo aquilo que a gente tem em projetos específicos. Para vocês entenderem um pouco melhor, na Workalove a gente se organiza assim muito claramente. Na Workalove a gente não tem áreas. A gente lá no Workalove, tudo é organizado com base em projetos, tá? Então a gente fala eu sou diretora de pesquisa e aprendizagem, que é um aspecto que tem né, um olhar específico dentro da Workalove que gera determinados resultados. E dentro dessa lógica, eu administro vários projetos. E várias pessoas do que seriam as diferentes áreas dentro da Workalove estão alocadas em projetos distintos. Por quê? Porque às vezes uma pessoa tem uma determinada habilidade que vai funcionar muito bem para um projeto, por exemplo, de posicionamento de marca. E ela também tem habilidades que vão funcionar muito bem para a área de pesquisa. Então, essas pessoas elas vão navegando nesse mundo e ao navegar elas vão mobilizando diferentes habilidades. Né? Aqui, então, há espaço para a gente aproveitar mais toda a nossa inteireza, tudo aquilo que a gente é, a riqueza do que a gente é, tá? Mas a gente tem um foco, um direcionamento menor. Por isso que a lógica de crescimento não é linear, ela é mais, né, ela é mais dissipada, mais horizontalizada, ao contrário do lado do mundo dos nossos pais. E, gente, o impacto disso é enorme, né? Porque então a gente passa a falar de uma fluidez, uma volatilidade muito maior aí no mundo do trabalho. Além disso, lá na época dos nossos pais, o foco era totalmente criar produtos que resolvessem problemas das pessoas. Aqui no nosso mundo de hoje, produtos não bastam, tá? Aqui a gente precisa de experiências por meio de produtos ou serviços que resolvam os nossos problemas. E tem uma enorme diferença nisso. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, a Coca-Cola, né, o refrigerante Coca-Cola, hoje ele vende uma experiência que é você beber Coca-Cola, você beber felicidade. Ela representar a experiência de você estar geralmente em compartilhamento, em colaboração, em algum momento especial, fazendo essa confraternização que o momento pede Coca-Cola, tá? É quase que uma pausa ali no mundo, você tomar a Coca-Cola e tudo isso te remeter à sua memória afetiva que estar em família traz, porque a gente geralmente toma Coca-Cola quando a gente está em alguns eventos, quando a gente está em confraternização, Natal e por aí vai, tá? E lá atrás, o posicionamento da Coca-Cola era o quê? Beba refrescante, o produto que refresca, o refrigerante que refresca. Isso é totalmente diferente, gente. Você ter um produto, uma bebida que você bebe e refresca, um produto mesmo, e que você fala que você está bebendo felicidade. Percebam que é totalmente diferente. Isso também gera impactos muito reais na nossa carreira, já que a gente aqui nessa demanda de promover experiências é exigido da gente muito mais capacidade criativa, muito mais envolvimento nosso com as causas, com os produtos, com as marcas. Você não consome aquilo que você precisa, você consome as ideias e os ideais que o mundo te oferece. Lá também, na época dos nossos pais, como a lógica ainda bebia muito da fonte, né, industrial, da era industrial, era muito focado em processo, em segmentação, em divisão, em organização e, claro, também um controle para acompanhar isso tudo. E aqui, na verdade, há uma abertura cada
vez maior para que as coisas possam funcionar das mais diferentes formas que a criatividade humana trouxer, se elas gerem resultados, tá? E esse aqui é um ponto que cada vez mais nós estamos sentindo na pandemia. Porque a gente ainda, antes da pandemia, a gente estava ainda meio misturado nisso aí, né? As pessoas, por exemplo, algumas pessoas têm um processo de aprendizado diferente de outros, têm um tempo e um ritmo de aprendizado diferente, mas elas tinham que atender aquele processo estabelecido, aquele formato de controle, e agora, como a gente não está mais naquela pressão do presencial, as pessoas estão aí se descobrindo novos formatos de aprender e também de produzir e de criar. É muito interessante ver esse aspecto aí despontando nesse mundo novo com a pandemia, tá? Outro ponto, gente, época dos nossos pais, internet chegando, computadores né, pessoais começando a ser propagados, a gente então estava vivendo aí um processo de alfabetização digital. Eu estava dando um exemplo num evento que eu dei na segunda-feira, até recepcionando alunos da psicologia, em que eu estava contando a minha história. Quando eu tinha 15 anos, eu recebi uma bolsa para poder fazer datilografia, porque isso seria a garantia, né, do meu futuro profissional, gente. Então, assim, esse mundo que eu tô falando dos nossos pais, né, é um mundo, eu não sou tão velha, assim, eu tenho 36 anos, é um mundo que estava logo ali. Então, a gente estava iniciando, né, esse processo. E agora, gente, quem somos nós sem o domínio tecnológico, assim? Cada vez mais nós teremos, quer você queira, quer você não queira, você também terá, e estou falando isso em voz alta para mim também, né? A gente vai precisar cada vez mais ter domínio tecnológico. Logo antes da pandemia estourar, minha filha tem 3 anos, né? E a gente sabe que robótica e programação é uma tendência, né, já presente no futuro, que todos nós vamos ter que aprender em algum nível. Vai ser mais ou menos como a gente, sabe, no passado que a gente tinha que aprender Excel, noções básicas de Excel para poder dar conta, né, de ver e ler planilha, vai ser a mesma coisa com robótica e programação. E eu comecei com a minha filha a aula de robótica para a turminha dela de 3 anos. Eu pago para mim e para ela, né? Só que a gente não está tendo agora as aulinhas. Quando passar a pandemia, a gente vai voltar por conta do quão crítico de fato essa nova a necessidade desse domínio tecnológico. Então, não acreditem mais que a tecnologia ela vai estar aí para quem só para os experts em tecnologia, não. Todos nós vamos ter que dominar de alguma forma, assim como todos nós temos que dominar de alguma forma o Excel, tá bom? Fica esse paralelo aí. E por fim, gente, a ideia lá dos nossos pais estava muito orientada, né, em a gente crescer na carreira para alcançar determinado objetivo muito concreto, muito bem desenhado, muito bem reportado e muito socialmente definido. E aqui, na geração desse mundo novo, tá? O caminho é muito mais importante do que o ponto final de chegada. As pessoas estão exatamente cada vez mais retomando a ideia de buscarem sentido e darem sentido para tudo que elas fazem, tá? A tecnologia, de alguma forma, traz para a gente, apesar disso ser muito controverso, mas traz para a gente a possibilidade de a gente ter mais tempo, porque a gente não precisa mais se dedicar tanto em tarefas lineares, automatizadas, previsíveis. Isso gera um pouco mais de tempo, né? Que nos liberta de alguma forma para o nosso potencial criativo, para nos perceber, para olhar para dentro, e aí a coisa vai mudando como um todo. Isso é o que a tecnologia trouxe para a gente. Claro que essa afirmação aqui é muito controversa, né? A gente tem vários pontos de nuance aqui, a gente vê várias pessoas que estão cada vez mais reféns da tecnologia, do vício, da necessidade de estar, e a afirmação de estar nas redes sociais, por exemplo. A gente sabe também do fator da robotização, da automação, está substituindo de fato a força de trabalho humano em várias áreas, mas lembrando que é sempre importante a gente entender o que é a tecnologia. Último exemplo para vocês entenderem, a gente fechar esse ponto. Será que a máquina de lavar, ela trouxe um benefício para a humanidade ou não? A máquina, eu estou falando esse exemplo que foi assim que eu consegui convencer a minha mãe sobre o que significava a tecnologia nesse mundo novo, né? Minha mãe, para vocês entenderem, ela foi uma das primeiras mulheres do grupo né, das pessoas que ela convivia que teve máquina de lavar. E ela trabalhou, ela fez um projeto que ela me conta com detalhes na época, ela era bancária, ela fez um projeto para poder conseguir ganhar o dinheiro que seria equivalente a um carro hoje para comprar a máquina de lavar, porque ela tinha 3 filhos e ela queria estar presente
na vida desses 3 filhos, né? Então, ela viu, né, que a máquina de lavar liberaria ela pelo menos 1h30, 2 horas do dia dela para estar com os filhos delas, e aí, então, ela fez esse investimento. Eu gosto de usar esse exemplo, primeiro porque a gente consegue ver os dois lados da moeda, né? Então, ela teve mais tempo para estar com os filhos, mas também ela, né, se fosse uma pessoa que lavasse aquela roupa dela, ela também tiraria o emprego dela. Então, tem duas nuances nisso daí que a gente, enfim, não vou debater tanto esse ponto aqui, mas fica aí a necessidade de vocês cada vez mais também debaterem sobre, enfim, qual que é o papel da tecnologia no nosso mundo. E na minha visão, já adianto para vocês, é muito positivo se houver uma série de possibilidades, ações inclusivas para que de fato gere as mesmas oportunidades para todo mundo, né? E aí a gente sabe que esse é um ponto que a gente, como humanidade, ainda está precisando aprender, né? Eu e até o professor, a gente falava agora há pouco sobre isso, então é bem importante que a gente entenda que esse mundo novo ele vai precisar nessa redefinição dele também criar novos valores, novas premissas e novos processos para gerar a isonomia de acessos necessários para a gente ter então um mundo cada vez mais igualitário, tá? Enfim, gente, sermão da montanha dado, mas é muito importante que vocês entendam que o mundo mudou, por que mudou e como mudou. Esse mundo novo que eu estou falando aqui, ele já estava nesse processo de mudança antes da pandemia, tá, gente? Não foi a pandemia que levou a essa mudança, não. Só que a pandemia trouxe uma aceleração enorme de várias tendências que a gente tinha né, referente a esse mundo para muito rapidamente. Então, por exemplo, para vocês entenderem, o home office, nós, né, pesquisadores de carreira, a gente já tinha aí essa estimativa que no Brasil, especificamente, a gente demoraria ainda 10 anos para que o home office fosse instituído em pelo menos 70% das organizações, o formato misto e tal. E hoje, tá? Aqui a gente já indo para o 6º mês de pandemia, já hoje, as pesquisas de hoje já mostram que já 70% das empresas não irão retomar o seu formato 100% remoto. Então, vão se adotar processos mistos, mas hoje aquilo que a gente lá em março ninguém falava que era possível acontecer, tá? Hoje já não é só uma realidade, é algo posto e definido. Então perceba que o que a pandemia fez foi cada um dentro da sua casa. Mas e aí? O mundo não pode parar. Então se começou a se perceber um novo formato, uma nova cultura, um novo padrão de existir nesse mundo novo, tá? Então, se você ainda tinha dúvidas sobre o que mudou nesse mundo novo, aqui então tá algumas das respostas, viu? E eu estou enfatizando isso, gente, porque quando a gente fala dessa mudança de mundo, todo mundo gosta muito de falar desse termo do VUCA, né, que é um acrônimo para essas palavras, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Em inglês, representa exatamente essa ideia desse mundo cada vez mais fluido, cada vez mais inconstante, cada vez em transformação. Então, hoje a gente não consegue falar qual que é o mundo que a gente tem hoje. A gente consegue fazer um comparativo do que era lá para os nossos pais e do que é hoje. A gente não consegue, hoje, criar um quadro descritivo para colocar no livro de história sobre o nosso momento de hoje. A gente consegue fazer isso num comparativo do que a gente tem lá, porque hoje ele está se modelando, né? Mas a gente tem algumas características que com certeza elas vão aí manter, pelo menos por um bom período, algumas pistas de que mundo novo é esse, que é exatamente o que esse acrônimo traz, a explicação que esse acrônimo traz, que é cada vez mais volatilidade, então cada vez mais o pode ser, mas também pode não ser, tá? Exemplo exatamente esse do home office. Podia funcionar home office? Podia, mas tinha reservas, cautela, será que vai funcionar? Será que não vai? Até que institui-se uma realidade, e olha, não é que poderia? A incerteza, gente, hoje a gente já sabe, a gente fala isso, né? A mudança é a única constante nesse mundo hoje. Então, ninguém sabe muito ao certo o que de fato pode e vai acontecer, tá? Porque não há mesmo nenhum tipo de padrão previsível de controle dentro daquela lógica que a gente tinha até março, que vai servir para a gente entender e explicar. A gente já vê hoje, né, os países que estão retomando, passando do período de pós-pandemia, várias dos levantamentos de tendências e possibilidades que poderiam acontecer, né, muitos estão caindo por terra, outros tantos estão funcionando, então a gente ainda está vendo que a gente cada vez mais vai ter muita dificuldade de falar sobre o comportamento humano de forma geral, muito diferente do que era até então.
E, gente, a complexidade e a ambiguidade entram nesse cenário exatamente para justificar esses dois fatores anteriores, a volatilidade e a incerteza. Por quê? Como o mundo é muito mais complexo, muito mais diverso, as pessoas podem ser quem elas são, e isso traz toda a diversidade humana, né? Traz também todas as ambiguidades humanas, todas as dificuldades, e tudo isso então vai tornando a coisa exatamente assim, uma fumaça colorida, inebriante, que ninguém sabe muito bem o que é. Esse é o nosso mundo de hoje, o mundo VUCA. Prazer, pessoal, vim para ficar e a gente vai ter que se entender, porque quando a gente não tem alternativa, a alternativa que tá é a que é negociada, certo, gente? Tá, mas e aí, Elzi? Por que você está me falando isso tudo? Qual que é o impacto disso na minha vida? Eu como estudante, jovem brasileiro, futuro da nação. E aí? E aí, gente, que hoje o mercado de trabalho já fala assim para mim, ó, Elzi, então, muito legal, né? Tem uma moçada por aí, mas eles não servem para mim. Ai, gente, isso dói. E eu sei que dói para o Augusto também. Dói, por quê? A gente tem, gente, para vocês entenderem o que acontece hoje. A gente tem no país as maiores taxas de desemprego, tá? Agora com a pandemia, assim, uma loucura, principalmente entre os jovens, né? É muito grande. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem hoje, 34% dos empregadores brasileiros afirmando que a maior dificuldade que eles enfrentam nos seus negócios é encontrar novos talentos. E pessoal, 34%, Elzi, não é tanto assim. Gente, 34%, o primeiro desafio relatado pelos empregadores brasileiros nesse sempre sensível cenário econômico e político do Brasil e encontrar novos talentos ser ainda mais importante é porque é muito, muito crítico mesmo, tá? Em outros lugares do mundo, esse percentual chega até 52%. Então, não é um problema apenas do Brasil e é por isso que a gente fala que existe, na verdade, uma verdadeira pandemia como é que a gente está vivendo, só que de escassez de talentos, tá? No sentido de que empregadores buscam pessoas, né, novos talentos como agulha em palheiro e os estudantes não conseguem se posicionar para fazer com que eles sejam vistos, reconhecidos e recebam as determinadas oportunidades. Na verdade, gente, para muitos empregadores, os talentos universitários eles estão como se fosse numa caixa preta, eles não conseguem muito bem acessar, ver a diferença, eles não conseguem ver quais são os parâmetros para diferenciar você do seu colega. Eles não conseguem muito bem ver o que eles podem avaliar em você para poder te reconhecer e ver se faz sentido o seu perfil para as oportunidades que eles têm. E é exatamente por isso que a Workalove está aí, né? Para ajudar a gente a, né, organizar essa bagunça, porque a única coisa que a gente não pode permitir num país é que a sua riqueza intelectual e humana, né, seja subvalorizada por não conseguir se comunicar e se posicionar da melhor forma possível, tá? Mas hoje esse é o problema que acontece. Primeiro, a gente não tem uma comunicação fluida entre empregado e empregador, e segundo, sim, os nossos jovens ainda precisam entender o que é esse mundo novo, então, para que ao entender consiga se criar recursos internos para lidar com esse mundo novo, tá, gente? E eu realmente espero que até esse momento eu tenha conseguido explicar para vocês qual é esse mundo novo. A gente já sabe que a consciência, né, tomar consciência de algo não necessariamente muda o nosso comportamento, mas a mudança de comportamento tem como pré-requisito a tomada de consciência, e é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês, tá? O mundo mudou por esses fatores e hoje, aqui na ponta da nossa vida, da nossa carreira, isso pesa nessa representação, então, da gente não conseguir se mostrar, se posicionar e fazer com que o mercado entenda como que a gente tem, o que a gente tem para contribuir. E lembrando, gente, que muito do nosso papel também, né, a gente está indo se comunicar com o nosso recrutador. Então, muito do nosso papel é exatamente entender como que ele pode nos entender. E aí eu gosto muito dessa máxima que, olha, pessoas, sejam recrutadores ou não, pessoas, tá? Sempre compram, ou seja, são convencidos de boas histórias, atitude, resultado e clareza de propósito. Nossa, peraí, é muita coisa. Boas histórias, atitude. Nossa, calma, peraí, vamos com calma. Gente, boas histórias. Não adianta, nós somos seres humanos, a gente gosta de boas histórias, histórias contadas. O recrutador, ele quer ouvir quem a gente é. Ele não quer ouvir uma lista de supostas capacidades que a gente está afirmando ter. Ele quer saber o que a gente já fez, qual é a nossa história e como que ela está presente na nossa mente, tá? E na nossa palavra, no nosso contar, no nosso relatar. Então, de verdade, gente,
Hoje, Rosie, o que que eu faço para arrumar um emprego? Primeiro, senta e recupera a sua história. É isso que um empregador quer. Entender quem você é nesse mundo, o que que você já fez nesse mundo e para com isso também entender como que aquela empresa, aquela organização vai contribuir para a sua vida, tá? Quando você conta a sua história, o recrutador entende então qual que é a sua postura, o seu posicionamento, a sua ação, a sua atitude, tá? E com isso também ele consegue entender quais foram os resultados que você gerou nela, o que que você acabou então tendo como consequência. E se você consegue ir ainda mais fundo na sua história, você até consegue trazer a clareza do seu propósito, tá? Então, gente, é muito importante que a gente entenda que se o ponto é os recrutadores, o mundo lá fora, né, os empregadores, eles não conseguem entender quem nós somos, ver, reconhecer e nos diferenciar, é papel nosso sim fazer essa lição de casa e é para a gente conseguir aprender a contar as nossas histórias para eles. Esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente mais escuta dos empregadores é: essa geração, eles não sabem falar, explicar quem que eles são monossilábicos, falam aham, aham, aham. Não, gente, a gente tem, todos nós temos uma história, todos nós somos seres humanos, todos nós compartilhamos do mesmo mundo e principalmente todos nós estamos aqui para cumprir com uma missão e para contribuir de alguma forma com a história da humanidade, né? E muitas vezes a gente não entende isso porque a gente nunca parou para tentar entender. Não tem como você aprender inglês se você não estuda, se você não para, se você não olha. Não tem como você aprender sobre você se você não estuda a sua história. Essa é a lógica, tá? Então, assim, resposta que, ó, olhando no olho, gente, o que que eu faço para conseguir um emprego hoje? Sentar mesmo e, ó, honestamente entender a sua história, tá? Então, eu gosto de falar assim, quando eu falo assim, gente, então, a minha história. Eu sou criada no interior de Minas, numa família numa situação extremamente delicada financeiramente, o que até então não é muita novidade para, né, para muitas pessoas aqui, mas que tinha, né, uma pessoa nessa família, que era o meu avô, agricultor, né, familiar, mas que amante total de livros de conhecimento. Total, mas muito, muito amante. Hoje, se você, meu, vou ler qualquer tipo de papel que ele pega, ele ensinou a gente isso, que de alguma forma na mente dele, aquelas letras, aquelas palavras, aqueles livros representavam alguma forma da gente acessar outras possibilidades de história fora daquela realidade dele, tá? E aí, e ele então fervorosamente incutia em nós todos, tá? Que nós precisávamos estudar para crescer e ser alguém na vida. Em paralelo, ele, casado com a minha avó, uma pessoa de personalidade super forte, muito mesmo, gente. Inclusive, meu nome é por conta do nome dela. Ela é minha madrinha e ela não tinha tanta paciência assim, mas ela tinha uma capacidade de ação absurda e ela mobilizou as mulheres locais para poder começar a bordar. E bordar, gente, não sei nem se vocês sabem exatamente o que é isso. Bordar é pegar tecidos e fazer desenhos lindos. E isso começou a dar muito certo, então ela criou a primeira rede de confecções da cidade, e isso cresceu, e a cidade, onde eles moram até hoje, se tornou um polo, né, de Minas de confecção. Então, ela incutia na gente que o que a gente tinha que fazer era superar estereótipos, estigmas, sobre ser mulher e sobre ganhar na vida, e isso que a gente tinha que fazer, é encontrar alguma coisa que desse dinheiro e que fizesse a gente mudar a nossa história por conta disso. Então, olha só, eu vi uma influência do meu avô que falava que a educação que era o caminho, e eles brigavam pra caramba, tá? E eu vi a minha avó falando que não. A atitude direcionada para o resultado e para o ganho financeiro é que era o caminho. E eu cresci ouvindo os dois, porque né, fui criada pelos dois. Ou seja, e aí nisso eu fui crescendo, 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 e os dois falavam, os dois na cabeça minha, dos meus primos, aquela coisa, e eu ficava assim, gente, quem tá certo? O que que eu vou arrumar? Eu olho de cá ou eu olho de lá? E eu falei assim, quer saber? Vou fazer o seguinte, eu vou me tornar cientista e empreendedora. Nem uma coisa, nem outra. Por que não fazer os dois? Por que não juntar os dois? E claro, né, eu tenho esse perfil de tentar integrar as coisas, unir as coisas. Então eu falei, não, por que não? Por que eu tenho que ser ou uma coisa ou outra? Por que não pode ser os dois? Porque fazia muito sentido para mim os dois. E é por isso que hoje eu faço questão de me apresentar como cientista empreendedora. Porque isso é a minha história.
É disso que vem a minha base, os meus pilares, sabe? Isso representa muito do que eu sou. É a ideia de ouvir o que os dois tinham para ensinar, fazer da melhor forma possível os dois, aprender da melhor forma possível e não aceitar rótulos de ser isso ou aquilo e de criar a minha própria jornada, tá? Entendem, gente, que isso cativa, não cativa, gente? Cativa, porque de alguma forma isso é quase que a sua vulnerabilidade, de alguma forma a sutileza da forma como você construiu. Isso atrai. E isso faz com que as pessoas então olhem e abram de uma forma diferente. Pode não fazer sentido nenhum para você, mas você escutou. Essa parte talvez até mais, com mais atenção do que todas as outras que eu falei até então, porque isso é história. Então, isso mostra quem as pessoas são, tá? De verdade, pessoal, se tudo que eu falar daqui para frente não soar para vocês, ou não fizer sentido, ou vocês se distraírem, mas não se esqueçam disso aqui, tá bom? Tarefa de casa hoje, pegar um papel, caneta na mão, escrever, falar sobre como foi, eventos críticos, memórias que você tem, justificativos que você tenha para sua vida e, se der, também fazer isso com seu companheiro, amigo, familiar, enfim, tá? Por quê, gente? Porque por trás da nossa história, a gente guarda tudo aquilo que a gente tem, tá? Didaticamente, a gente pode falar que tudo aquilo que a gente tem é dividido em dois termos, tá? Um chamado hard skills, que são as habilidades técnicas formais, e outro chamado de soft skills, que são as nossas habilidades comportamentais. A gente só tem essas duas coisas porque a nossa história nos permitiu isso, tá? A nossa história nos trouxe isso. Então, hoje eu sou doutora exatamente porque a minha história me permitiu, tá, acessar, né, ganhar bolsas ao longo de toda... Eu sempre fui bolsista, da minha vida inteira eu fui bolsista, para que eu fosse aos poucos, até bolsista de inglês eu era, gente, assim, tudo meu foi com base em bolsa, até que eu fui galgando e conseguindo, inclusive eu fui bolsista de mestrado, fui bolsista de doutorado, e tudo foi assim que eu via a vida e assim que a vida foi me possibilitando, né, criar, então, as minhas hard skills, que são conquistados como aptidões técnicas, certificações, qualificações, diploma, é o que? É tudo aquilo que você tem no seu, como estudo e prática, é tudo aquilo que você aprende estudando, é tudo aquilo que você aprende praticando, tá? Isso são as hard skills. E claro que as soft skills, as suas habilidades comportamentais, elas não são só o reflexo da sua história, elas são, né, a sua história escancarada. Tudo aquilo que você tem como aptidão mental, emocional e social é porque você conseguiu, ao longo da sua história, né, tomar consciência de alguns aspectos e amadurecer em outros, tá? Não se esqueçam dessas duas palavras. Eu dizer soft skills é mais importante que hard skills? Não, não é, tá? Só que o que acontece? Até o mundo dos nossos pais, só as hard skills reinavam, tá? Então elas eram sempre mais importantes, elas sempre eram mais vistas no show. Algumas pessoas falavam sobre soft skills, geralmente nossos psicólogos, o pessoal da área social e tal. Mas agora não. Agora esse mundo novo colocou elas no palco, tá? Muita gente está achando que colocou elas no palco e tirou as hard skills. Não, tá? Mas elas foram colocadas juntas e estão sendo forçadas a darem as mãos e cantarem juntas também, tá? Porque o mundo tecnológico ele exige mais do que nunca o domínio do que é hard, ou seja, do que é habilidade técnica mesmo, mas somente se o humano vier para dar sentido a isso, tá? Que é o que a soft skills representam, legal? Então, gente, basicamente, a minha segunda dica, se você quer encontrar um emprego nesse mundo novo, além de entender a sua história, é entender quem você é em termos comportamentais. E se você quer investir em se tornar cada vez maior em termos comportamentais, lembre-se que a autoconsciência e o amadurecimento são as melhores formas, ou seja, autoconhecimento, gente, tá? Autoconhecimento é entendimento de quem você é, do seu perfil, do que faz sentido para você nesse mundo. Isso. Eu sei, mas todas as pessoas sabem disso. Não, gente. Na verdade, ouso dizer que se 5% da população tem um autoconhecimento no nível interessante, assim, é muito, tá? Não, nós não recebemos ao longo da nossa educação formal ou familiar essa percepção de olhar para dentro, ver o que faz sentido, para então dar sentido. A gente não recebeu isso, o que a gente chama de educação de carreira, educação para carreira. A gente não recebeu isso ao longo da nossa vida. Então, a maioria de nós tem muita dificuldade, e me incluo, tá?
porque diariamente eu faço um exercício diário para poder entender o quanto que eu consegui bem ou mal em determinados aspectos, porque eu faço essa autoanálise todo dia, porque isso para mim é muito importante como estudadora e pesquisadora do comportamento humano no mundo 4.0. Convido, inclusive, a você, se você quer criar aí um hábito de meditação, vale a pena criar esse hábito também junto, porque quanto mais consciente você é da forma como você recebe o que acontece no mundo, reage a ele e se comporta a ele, mais você vai ganhando espaço para esse mundo novo. É bem interessante, pessoal, que quem estuda liderança, né, vê esse dado, assim, as pessoas vão crescendo aqui, ó, tá? Então, assistente, analista, gerente, supervisor, coordenador, diretor, opa, quando elas chegam, elas vão crescendo no nível de igualdade, muitas vezes, de hard skills, soft skills, até aqui, ó. Até o nível de gerente, tá, gente? No máximo. Daqui para cima, só cresce quem tem as hard skills fortes. Então, assim, as habilidades técnicas, elas são fundamentais, mas chega um ponto em que as hard skills, elas contam mais. As habilidades comportamentais contam mais. E os estudos de liderança têm mostrado isso pra gente. Então, é por isso que muita gente tem falado isso, né? Que as soft skills importam mais do que as hard skills, em termos de crescimento, né, na carreira, e seja ela no formato linear, seja, tá, hoje também no formato de projetos, porque todo projeto tem lideranças, né? Isso, essa mesma lógica conta, viu? Então, de novo, se você quer cada vez mais aumentar a sua empregabilidade nesse mundo novo, a resposta está: aumente cada vez mais o seu nível de autoconhecimento, porque isso tem impacto direto na sua percepção e, como eu falei, a melhor forma de chegar à mudança do comportamento é quando você tem a consciência do que de fato conta para essa mudança, legal? E só para vocês entenderem, gente, que o que são as hard skills e soft skills mais detalhadamente, vou colocar aqui para vocês, ó. Euzi, mas o que é mesmo hard skills? O seu curso, qualquer outro curso que você tenha feito, se você fez um curso técnico, um curso profissionalizante, idioma, qualquer tipo de formação que você tenha feito para entender métodos novos, Scrum, por exemplo, as metodologias ágeis, algum tipo de ferramenta nova da sua área, algum tipo de equipamento, tecnologia, sistema e, como eu falei, programação e robótica que entram como um antigo Excel, tá? Isso são as hard skills mais concretamente, para vocês entenderem, tá? Agora, as soft skills, gente. Aqui a minha listagem, tá? Há grande controvérsia sobre essa listagem do que de fato são as soft skills, enfim, né? Muitos dizem, usam termos distintos, desassociam alguns termos de outros. Estou trazendo aqui a listagem que nós na Workalog usamos, tá? Então, vocês vão encontrar listagens distintas, mas essa é a que a gente usa, então eu vou me dar o direito de trazer com a mesma nomenclatura aqui. Essas soft skills, a gente até pode fazer um evento só para falar delas, tá? Mas quais são elas? É a capacidade de a gente se comunicar efetivamente e não violentamente, tá? Então, não é aquela capacidade efetiva lá da época dos nossos pais, em que a gente precisava falar para ser compreendido, não. Aqui a gente está falando que a gente precisa falar para ser entendido e para ser recebido, e então se promover a co-construção. É muito diferente. Além disso, gente, as habilidades sociais, elas também vêm com esse quê da empatia. Não basta a gente ser simpático, tá? A gente saber conversar, a gente precisa ouvir com genuinidade para chegar a soluções mais compatíveis com a nova realidade. A inteligência emocional, inclusive, ontem eu ouvi um evento sensacional do Daniel Goleman falando mais sobre a inteligência emocional e também associando ela a exatamente essa capacidade de autocontrole. A gente a forma mais efetiva da gente perceber que a gente adquiriu a inteligência emocional é porque a gente é capaz de se controlar, a gente é capaz de não agir impulsivamente como verdadeiros leões, né, numa selva de guerra, tá? Esse é o principal aspecto do porquê vale a pena a gente entender sobre o que leva a gente a reagir ao mundo de determinadas formas. A autogestão, ela está muito associada ao senso de propósito, então é muito comum a gente ver os estudos falando sobre procrastinação ou sobre gestão do tempo, falar, olha, as pessoas adiam ou as pessoas não fazem coisas porque elas não têm claro na mente delas por que elas estão fazendo aquilo, ou o propósito delas. A adaptabilidade, gente, nem precisa falar. O mundo em constante mudanças, ser adaptável para poder conseguir mudar de planos, mudar de rota, mudar de percepções, é simplesmente fundamental e a gente poderia falar até que a primeira aí nessa listagem e lembrando que ser adaptável dói,
E é por isso que a resiliência anda junto com a adaptabilidade. Porque se você tem que mudar o tempo todo, muitas vezes é muito frustrante essa série de adaptações que tem que ser feitas, né? E aí a resiliência entra para te ajudar a se desapegar, liberar e avançar. A criatividade e a colaboração andando também cada vez mais juntas. A criatividade é uma capacidade individual, sim, só que ela ganha uma potencialidade enorme quando ela é co-criada, ou seja, quando a colaboração entra nesse meio. E uma última aqui que é muito controversa, que é a mentalidade de crescimento. Muito se discute sobre se a mentalidade de crescimento, ela de fato é uma soft skill, mas lembrando que as soft skills também têm cunho cognitivo, mental, não apenas social, né? E emocional. Então, eu particularmente, essa listagem, né, eu que gosto de defender a Work Love, acredito muito essa mentalidade de querer fazer as coisas da melhor forma possível, num senso de continuidade, de reformatação, sim, na minha visão, um resultado da combinação de todas essas outras. E lembrando que é muito como a gente tem até o Fórum Econômico Mundial, né, falando e reforçando que as duas competências mais importantes que deveriam, já essa barra sai, a gente consegue ver, é exatamente essas que estão aqui embaixo, tá? Que é o quê? O pensamento crítico e a resolução de problemas complexos. Então, sabe, o Fórum Econômico Mundial tem liberado, né, consecutivamente vários relatórios sobre o futuro do trabalho, em que, inclusive, essas habilidades socioemocionais têm mudado de ordem, enfim, mas sempre está lá em cima, nos top 5, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. Por que elas estão lá? Porque elas são quase que um resultado, um desdobramento da mobilização de várias outras, tá? E que não são apenas de cunho comportamental. Essas duas precisam da mobilização tanto de hard quanto de soft skills, tá? Então, para você resolver um problema complexo, você precisa realmente ter uma contribuição real da sua especialidade técnica para até conseguir ler aquele problema, então agir de forma inteligente e emocionalmente para fazer com que ele seja resolvido. Então, de novo, nós não estamos falando que as hard skills são menos importantes que as soft skills nesse cenário, mas que elas passam a obrigatoriamente ter quase que formar uma dupla sertaneja para poder fazer com que a gente se adapte a esse mundo novo, viu? E quando a gente vai falar, as pessoas começam a falar, Thaís, então é isso, se eu então agora, né, souber de soft skills, pronto, então é isso, acabou. Então eu vou saber contar a minha história, agora eu vou desenvolver as minhas soft skills de alguma forma, pronto, fechou. Vou me tornar um profissional do futuro? Não, não. Eu gosto de usar esse modelo aqui para ficar mais fácil de entender, tá? O profissional do futuro, gente, é alguém que tem autoconhecimento como base. Ou é por isso que a gente sabe contar a nossa história, certo? Porque a gente só sabe contar uma história se a gente conhece qual é ela. E a gente consegue verbalizar ela e aqui que o autoconhecimento entra, tá? A gente também, quando a gente adquire esse autoconhecimento, quase que por consequência, a gente também atinge, né, um posicionamento, uma postura muito diferente na vida. Que o termo que a gente usa é essa postura protagonista, em que a gente então se liberta daquele padrão automático de ver o mundo e funcionar para tentar criar um padrão que faça mais sentido com a gente. E nesse meio tempo a gente vai vendo que esses padrões, na verdade, eles estão mudando o tempo todo, eles são mais relativos e que a gente vai então precisar reaprender, né, deixar de mudar nossa percepção sobre algumas coisas para a gente reaprender outras. E por isso que a ideia do lifelong learning, que significa exatamente você aprendiz pela vida toda, entra na cena. Então a gente está falando de um compilado. A grande alavanca está aqui no autoconhecimento, tá? Que vai auxiliar você a mudar a sua visão sobre quem é responsável pela sua vida e que te leva necessariamente a buscar novos insumos constantemente para poder promover mudanças constantes. Se o mundo muda o tempo todo, nós precisaremos mudar o tempo todo, mas sempre centrados naquilo que a gente é e na postura que a gente decidiu viver, tá bom? Então é nessa interseção que a gente está falando aí, que as hard skills, as soft skills entram e sim o plano de carreira. Mas não faz sentido nenhum agora. Porque você me falou que tudo está mudando o tempo todo. Para que eu vou ter um plano de carreira? É a mesma coisa que você falar assim, não, ou empresa, tudo está mudando o tempo inteiro. Para que você vai ter um planejamento estratégico? Gente, a resposta é mais simples do que parece. É exatamente porque tudo está mudando o tempo todo que você tem que ter um plano de carreira. Mas como assim, Uzi? O fato de tudo estar mudando não significa que nós deixamos de ter uma estratégia na vida. Tá? É exatamente porque tudo está mudando que se você não tiver muito centrado qual é a sua estratégia no meio desse caos, desse turbilhão,
aí você vai se perder, você vai ser sugado, você vai se dissipar no meio do caos. Porque a estratégia ela é para condensar, para gerar foco, para poder olhar para todas as opções e ver as que mais servem para você. É para você, para conseguir você fazer com que você capte os principais elementos que vão te ajudar naquele direcionamento, tá? Então, mais do que nunca, defendo fortemente que o plano de carreira esteja aí de braço do braço o tempo todo, quase que plastificado, tá? Para você rever e rever o tempo todo. Você precisa ter isso, gente, concretamente, tá? Euzi, você tem o seu? Aqui, provo para vocês, tá? Isso fica aqui, ó, na minha vista. Porque o tempo todo as mudanças estão. Gente, eu tô falando o tempo todo mesmo. Não há nenhuma semana, especialmente nessa pandemia. Antes da pandemia eu falava tem mês, tá? Assim, revisões do meu plano mensais. Nessa pandemia eu tô falando diário, tô falando semanais, tá? Ouso dizer, gente, que teve períodos dessa pandemia que foram diários, tá? Então, é muito real. Aí eu digo, mas é porque você faz esse exercício sempre, né? Então, por isso, sim, de tanto eu exercitar, isso de agora já faz parte da minha vida, esse processo de autoconsciência diária e tal. E falo para vocês, muita gente fala isso, eu digo, mas você quer ter controle na sua vida ou não? Eu quero ter controle da minha estratégia. Da minha vida eu não tenho, ninguém tem, gente, tá? O mundo tá aí, a gente tem, mas a estratégia tá aí. As coisas vão vindo, eu vou ressignificando, tendo uma leitura melhor do que faz sentido melhor, o que é ótimo também, porque eu decido as coisas com mais facilidade, não fico remoendo aquilo e sigo a vida, né? E aí, a minha resposta para vocês, como se tornar um profissional do futuro? Se reconhecendo, olhando para você, se readaptando aos diferentes cenários e reaprendendo. É isso o que, na minha visão, significa se tornar um profissional do futuro da forma mais objetiva possível, tá bom? Tá, Elzi, acho que comecei a entender, agora tá. E aí, como é que eu demonstro isso pro entrevistador? Porque no final das contas eu preciso disso, fazer com que ele, então, fale, você está contratado, né? Vamos lá. As perguntas que a gente mais recebe em processo seletivo. Gente, estão ouvindo? Minha filha está querendo vir fazer uma participação especial aqui. Ela tá com o pai dela animadíssimo, que ele chegou tem poucos dias, aí ela tá que tá. Então, qualquer coisa são gritinhos, a gente consegue continuar se ouvindo. Vamos lá, né, gente? Fato é que as perguntas mais recorrentes em processos seletivos, né, são essas aqui. São perguntadas de diferentes formas, claro, tá? Mas mais ou menos são essas aqui, né? A gente, todo mundo sabe. Quem são os seus pontos fortes? Quais são suas limitações? Que são perguntas fundamentais para um empregador, né? Como que você vai contribuir conosco? Como é que você está se adaptando? O que você está fazendo nessa pandemia? Gente, todo mundo que estiver fazendo entrevista nesse período da pandemia vai ouvir isso. E aí, o que você está fazendo? Como é que você está se adaptando? Como é que você está usando o seu tempo? Como é que você está investindo em você? O que você descobriu sobre você nessa pandemia? Como é que você conseguiu driblar os obstáculos da pandemia? Eu vou contar para vocês, gente. Eu estou numa startup. Uma startup tem um volume de trabalho muito grande e a gente tem que mudar o tempo todo. E eu fiquei com a Sofia naquela confusão toda do começo, em março e tal, parou as escolinhas da Sofia, e eu fiquei com a Sofia 15 dias aqui em casa. Eu e ela, o pai dela não estava aqui, e eu moro numa cidade que é só eu, não tem nenhum familiar, e a gente ficou nesses 15 dias aqui, aquele tumulto. Eu literalmente, no final do segundo dia, eu falei assim, seguinte, vou passar a ficar com a Sofia de dia e vou trabalhar de madrugada. Pensem que ao final da segunda semana eu não era ninguém, e eu falei, como que eu vou resolver esse meu dilema? E lá, né, no lugar que eu frequento, eu conheci uma pessoa, eu já conhecia ela, tinha se divorciado recentemente, já conhecia ela, as crianças dela e tal, estava precisando de um emprego desesperadamente, porque aquela questão de pensão, não tinha saído e tudo mais. E eu com a Sofia em casa, a Sofia gostando muito dos meninos, falei assim, seguinte, vou montar a minha creche. E aí, então, essa família, tá? A mãe, né, com as duas crianças, vem para minha casa todos os dias de manhã e só vão para casa delas para dormir, tá? E passamos os dias aqui, uma verdadeira nova família. Ficamos aqui, gente, literalmente 5 meses, tá? Só eu, ela e os filhos, né, as crianças. E essa foi a forma como eu criei para poder resolver um problema. E que representa muito sobre a minha visão colaborativa, feminista, de co-construção. E essa é a solução que está tendo. Entendem como que isso fala muito sobre como eu vejo o mundo, como eu represento e resolvo os problemas? É a mesma lógica, tá? E olha só, eu até entendi, mas ainda assim está faltando alguma coisa aqui.
E eu, então, nesse momento, eu pensando lá como que eu poderia tentar ajudar vocês, eu retomei uma teoria que o Augusto vai conhecer muito, que é a teoria do John Letts Holland. Em carreira a gente tem várias teorias, né, gente? Esse é um modelo que representa uma das teorias tipológicas de carreira, tá? E ela tem como intenção auxiliar as pessoas a entender os padrões mais comuns delas. Em carreira, o John Lewis Holland, então, excepcional estudioso de carreira, ele então desenvolveu esse modelo que foi um modelo formatado, está em revisão constante, tá? Ele mesmo publicou revisão 3 vezes desse modelo e agora vai sair uma nova, né, da equipe que manteve os estudos dele. E ele, então, ele foi ao entender, ao descobrir, ao estudar sobre diferentes tipos de carreira, de perfis, de padrões, de interesse, de personalidade, ele juntou e criou esse modelo, em que ele fala o seguinte: olha, grosso modo, tá? A gente tem 6 grandes tipos predominantes de carreira, de perfil de carreira. Ou seja, as pessoas, se a gente pudesse organizar as pessoas, a gente veria que algumas têm mais tendência para determinado perfil, outras para outro. E aí, então, a gente tem essas 6 possibilidades de perfis. Euzi, você está me falando que você está me mostrando um modelo em que eu irei classificar as pessoas? Não, gente, claro que não. Nenhum modelo é feito para classificar nada. Modelos são criados como frameworks para ajudar a gente a entender fenômenos complexos, né? Então, imagina o quanto o ser humano é complexo. Então, claro que nenhum modelo vai ser suficiente para poder representar a complexidade humana. Mas o fato é que esse modelo auxilia muitas pessoas a entenderem a predominância de interesses e características no perfil delas. Na verdade, tá? Essas combinações aí, tá? A gente pode ter, todos nós temos um pouquinho de cada um desses 6 perfis e é o combinado, o arranjo desses tantinhos que a gente tem de cada um que forma o que a gente é. Além disso, não tem perfis nem melhores nem piores que os outros. Tem perfis e esses perfis podem se alocar e se ajustar melhor, tá? Para cumprir determinado papel e propósito na sociedade que é diferente. Graças, somos todos diferentes, né? Apesar de guardarmos essas semelhanças, todos nós, então, ao guardar essas semelhanças, acabamos, então, nos posicionando e conseguindo contribuir para o mundo de formas distintas, e cada um de nós, a nossa riqueza, da nossa complexidade, a gente acaba fazendo cada um de nós a nosso próprio modo, no nosso próprio formato, tá? Então, resolvi ter a ousadia de trazer esse modelo aqui para tentar auxiliar vocês da melhor forma possível a entender como que esse perfil está no mundo para contribuir com o mundo e também como que esse perfil, cada um desses perfis, tem como proposta, como resposta para auxiliar e direcionar vocês em possíveis processos seletivos, tá? Então, vamos fazer um acordo aqui. Isso aqui não é, tá? É escrito nas pedras, isso aqui não é desmondamento, isso aqui é a ideia é exatamente dar um overview de uma forma mais organizada mesmo sobre como as diferentes pessoas reagem ao mundo e como elas podem também gerar valor, né, na sua forma de comunicação em um processo seletivo, combinado? Combinado, né? De combinado, escrevam aí combinado. Então vamos lá, vou falar de cada um dos perfis, tá bom? O perfil dos convencedores, até tentei trazer imagens para vocês, para ficar mais fácil de vocês reconhecerem, tá? O perfil convencedor, gente, são de pessoas que elas precisam responder ao mundo, tá? Elas buscam para si a responsabilidade pelas coisas e a partir disso elas querem influenciar o mundo sobre a visão delas para que elas então consigam o que elas querem dentro da visão delas, tá? Trouxe aqui várias personalidades para ficar mais fácil de vocês entenderem personalidades de diferentes países, né? Diferentes países, diferentes formatos, diferentes indústrias, diferentes mercados, diferentes personalidades, diferentes nichos, para vocês entenderem que todas elas, apesar de serem totalmente diferentes, estarem em áreas totalmente diferentes, né? Sempre tem esse mesmo direcionamento, tá? Elas buscam para si a responsabilidade de fazer com que o mundo olhe para a direção que elas acreditam como sendo interessantes, né? Claro que aqui eu trouxe só de personalidades, assim, que de alguma forma tem uma reputação aí interessante ou não, né? Mas claro que tudo isso também a gente tem vários exemplos de pessoas, né, questionáveis, tipo Hitler estaria aqui nessa lista super, né? Então, mas para vocês verem que, né, gente, pessoas são pessoas, né? Os perfis não falam sobre santidade ou não. Eles falam sobre características
que então vão direcionar as pessoas para um formato de influência sobre o mundo, legal? E aí o que acontece é que essas pessoas, então, elas estão indo lá para o mercado de trabalho também, né? E você pode ser uma pessoa com predominância nesse perfil, predominância. E aí, então, o mercado de trabalho, onde que o mercado de trabalho está procurando você, em que aspectos, como que ele está te buscando? Aí eu tentei estruturar aqui, tá? Então, essas pessoas geralmente são voltadas para o movimento do empreendedorismo, da inovação, de vendas, comunicação, persuasão, todo tipo de formato de interação e troca humana, tá? Esses são os interesses principais, gestão, tá? Desses perfis. Então, eles estão buscando as formas como eles podem gerar o máximo de influência em mais pessoas. Os talentos dessas pessoas que têm esse perfil predominante, geralmente é essa liderança. E, gente, estou falando liderança, aquele cargo, estou falando a liderança no sentido de influenciar as pessoas do objetivo que elas têm, tá? São pessoas que têm uma altíssima capacidade de persuasão, convencimento, por isso que são chamados, né, perfil dos convencedores, uma habilidade grande de fazer network, de mobilizar pessoas em prol de um objetivo comum e de tomar decisão. Correm risco mesmo e tomam decisões e muitas vezes tomam tanto risco, tomam todas essas decisões assim, então as pessoas até acreditam, né? Porque foi tão fácil para elas fazerem isso que elas vão. E agora falando de hard skills, tá? Agora, na pandemia, vai ser muito fácil você perceber essas pessoas no mercado de trabalho, porque elas estão estudando sobre growth hacking, mídias sociais, o marketing digital de forma geral, sobre e-commerce, sobre design de experiência, tá? Gente, o e-commerce especificamente explodiu no Brasil, né? A gente tinha uma população que ainda consumia bem receosamente pela internet, né? Principalmente com mais de 50 anos, e agora é o principal formato do consumidor brasileiro, incrivelmente após esses mais de 5 meses de pandemia, tá? Em termos de soft skills, as principais daquela listinha que eu mostrei, as 3 principais, são exatamente a capacidade de se comunicar efetivamente e cada vez mais não violentamente. Até há muito pouco tempo as pessoas questionavam isso, será que o perfil convencedor mesmo se comunica de forma não violenta? A gente perceba que se comunicar assertivamente não necessariamente significa comunicar violentamente, tá? Então, sim, são pessoas que estão aí dando um show nesse aspecto. Tem uma fortíssima capacidade de autogestão, tá? E de senso de propósito. Elas realmente acreditam piamente naquilo que elas estão propondo para o mundo e tem uma mentalidade de crescimento que para muitas pessoas é até invejável. Elas querem fazer mais e melhor o tempo todo. É quase que sufocante para algumas pessoas trabalhar com pessoas de perfil convencedor sobre esse aspecto. Estou tentando, então, gente, trazer quase que um resumo para ficar mais fácil de vocês concretamente perceberem, tá? O formato, o direcionamento de respostas, então, que identificariam você com esse perfil para o mercado de trabalho. Eu vou fazer isso com os próximos perfis e aí depois vocês vêm e a gente pega para capar, tá? Vamos lá. O perfil agora dos organizadores. Os organizadores, pessoal, eles são diferentes dos convencedores. Cada perfil tem a sua própria característica. Os organizadores, eles querem o quê? Transformar. Todos os perfis querem transformar, tá, gente? Eles querem aqui, ó, mas eles querem transformar o mundo a partir de microtransformações diárias, rotineiras, consecutivas, gradativas, tá? E principalmente em formatos de acordos, de regras e de estratégias. Eles acreditam que o mundo ele é formatado na cadência diária, no tempo de 24 horas. E a partir dessa cadência é que as microtransformações vão acontecendo. E pense, gente, nada grande foi construído fora do intervalo de 24 horas e fora da cadência, da continuidade, tá? Do tempo. E é isso que esses perfis fazem. Esses perfis muitas vezes pegam os projetos dos convencedores e traduzem isso, concretizam isso em estratégias, em projetos, em definições e planos de ação. É muito interessante perceber como que cada uma dessas pessoas que estão aqui, tá? E aí eu preciso enfatizar a Cris Inqueira, co-founder do Nubank, né? Que é uma das startups que mais crescem no Brasil, que tem uma cultura extremamente interessante. O Max também, tá? Que é do Max Milhas, que hoje a gente vê aí como sendo uma startup que está realmente vivendo muitas consequências dessa pandemia, porque por conta aí da grande dificuldade do setor turístico de sobreviver e, portanto, de passagens aéreas, enfim,
mas são personalidades, olha, dos mais diferentes setores, todos 100% focados nisso, em trazer aqui para o micro, para o pequeno, para a realidade diária, para que aqui sejam feitas as grandes revoluções, tá? E é exatamente por isso que na hora que esses perfis forem se comunicar com o mercado de trabalho, tem a necessidade de focar, a necessidade de pontuar o foco, a precisão. Esse é o grande diferencial. Percebam que cada perfil, tá, tem o seu próprio diferencial, tem a sua própria forma de impactar. E é isso que a gente tem que valorizar. Aquilo que a gente é bom. Lembrem-se, gente, a gente só se torna gigante naquilo que a gente já tem naturalmente na gente. É isso que é o grande valor. Às vezes a gente perde um monte de tempo tentando se enquadrar em coisas, fazer coisas que não são da natureza do nosso perfil predominante, tá? Não é isso que vai nos diferenciar, não é isso que vai provocar o efeito wow das pessoas, sabe? Eu estava falando, eu fiz um post ontem foi aniversário da Fê, né, que é a minha parceira aí, é minha sócia, né, é parceira de vida, e é muito interessante quando a gente empreende, né, duas mulheres, porque todo mundo fica comparando a gente o tempo todo e todo mundo quer pôr uma contra a outra o tempo inteiro. É engraçado como que a nossa cultura tem isso, sabe? E assim, eu e a Fernanda somos absolutamente diferentes, mas muita coisa mesmo. É quase, para muita gente fala assim, como é que vocês conseguem trabalhar juntos? Porque é e a gente consegue trabalhar juntos exatamente por isso. Porque ela é especialista naquilo e eu sou especialista em outra coisa. Ela tem um formato muito específico de lidar e ver o mundo e eu tenho outro. E é aí que dá certo, porque aí as coisas casam. Eu consigo ver onde ela não consegue e ela consegue ver onde eu não consigo ver. Essa é a lógica do mercado de trabalho. Ninguém quer um monte de robozinho igual, tá? Cada vez mais as organizações querem equipes que tenham talentos diferentes, que consigam ver em nuances diferentes, tá? Aquele problema. É assim que a gente resolve o problema complexo, trazendo pessoas de diferentes realidades, visões de mundo, especialidades, que possam então trabalhar conjuntamente sem ter que provar qual é a verdade de si, para que gerar um resultado, tá? Então, de verdade, tá? Ser o que você é a melhor forma de você, de fato, encontrar o seu lugar no mercado de trabalho, nesse novo mundo, nessa nova realidade do mercado de trabalho, tá? Porque cada vez mais os empregadores entendem que a diversidade de ser quem se é, na sua genuinidade, é a melhor forma da gente gerar resultados. E aqui com o perfil organizador, a forma é isso, a forma é definindo as estratégias, a forma como o resultado vai ser alcançado e seguindo o padrão de qualidade para isso. É exatamente por isso que eles têm como talento, né? Então, essa capacidade de organização, prática, constância. Gente, constância é a palavra-chave desse perfil, tá? Eles conseguem promover a chamada eficiência, né? Nem eficácia, nem a eficiência, o processo contínuo de permanência de fazer as coisas acontecerem. E olha só, pandemia, o que que essas pessoas estão estudando? O que que elas estão buscando? Quais são os temas quentes desse perfil, tá? Esses dados eu estou trazendo lá da Workalog, tá? Do nosso algoritmo de inteligência, que a gente vai mapeando exatamente os termômetros de temperatura das tendências do mundo 4.0, e aqui eu tentei trazer classificando pelos perfis. Metodologias ágeis, tá? Scrum mesmo, gente. Metodologias ágeis aqui, ó, vai fazer toda a diferença. Por quê? O que que as metodologias ágeis são? É um formato de você gerenciar as estratégias que foram definidas a partir de cada mudança que acontece. A estratégia permanece, mas as metodologias ágeis, elas nos ensinam a manter o foco apesar da direção. Ainda que a gente ande em caminhos distintos, né, a direção vai sempre ser mantida. Ainda que a velocidade mude e a forma como a gente chegaria naquela direção, tá? A gente traz por meio das metodologias ágeis. É a gestão da constante mudança, mas com foco mantido. Blockchain, vale muito a pena vocês pesquisarem mais sobre isso. É uma nova tecnologia que ela valida, tá, a segurança das informações, que pouca gente ainda conhece, ainda domina, e que tem aplicabilidades diversas. A gente está usando na Workalog, né? A gente tem exatamente esse uso aqui de mostrar, por exemplo, que alguém coloca no LinkedIn que se formou na FECAP, e aqui a FECAP consegue reconhecer se ela de fato se formou ou se ela só está falando que se formou. Inclusive, acontece muito, tá, gente? Lá, o LinkedIn é uma terra em que todos afirmam muitas coisas que não necessariamente são verdades, porque a gente não tem validadores, certificadores para isso, tá? Então, blockchain entra aí nessa linha lógica. Ou seja, as pessoas mentem, tá, gente? Em qualquer lugar, inclusive no LinkedIn.
Business Intelligence, que é a ideia de você conseguir olhar para dados específicos que geram, então, um entendimento muito maior sobre o que é a realidade daquele negócio e que permite, então, um processo de tomada de decisão muito mais efetivos. E isso só é possível por conta do Data Analytics. O Data Analytics, para ficar mais fácil de entender, lembra do pessoal da estatística? Nosso, né, Augusto, que estuda padrões quantitativos, análise fatorial, multivariada, é isso aqui. Quanto mais se entende sobre os dados coletados para determinado público, maior é a possibilidade de a gente prever o comportamento deles, tá? E isso é muito importante no mundo em constante mudança. Se você vai fazendo a previsão, tá? Claro, você precisa ter um grande volume de dados para essa previsão ser confiável, mas se você vai fazendo isso com o tempo, você de fato vai gerando inteligência que vai possibilitando que a tomada de decisão ela seja mais efetiva. Em termos de soft skills, gente, a adaptabilidade é uma das características principais desse perfil. Muitas pessoas pensam assim, não, Elzi, mas eles não querem tudo certinho. Então, gente, querem. Mas lembre, eles estão mais preocupados no foco e eles são capazes de gerenciar a mudança. E por isso que a gente tem tanto a aprender sobre a adaptabilidade com o perfil dos organizadores, tá? Tem também um alto senso de propósito, e a autogestão é a característica deles, né? Eles sabem gerir o tempo e os recursos, mas o senso de propósito entra aqui reforçando o foco. O foco sempre, a clareza do foco é o que mais importa para esse perfil. E aí a gestão aqui vai acontecendo de acordo com o que as possibilidades vão trazendo. E essa mentalidade de crescimento, assim como lá no perfil convencedor, também se mantém, porque é um perfil que ele quer trazer a possibilidade da macro transformação aqui para micro. Então, continuamente ele está acompanhando esse processo de mudança. De novo, gente, se você se reconhece nesse perfil, tá aqui mais elementos para te direcionarem na sua carreira, tanto na fala para o recrutador, quanto em termos de no que investir em hard skills e soft skills. Legal? Agora vamos lá, o perfil dos executores. Gente, como que essas pessoas buscam impactar o mundo? Por meio da construção do mundo pelas suas próprias mãos. São pessoas que querem, que precisam concretamente fazer com que as barreiras sejam superadas, tá? Muito no, gente mesmo, no pegar, no fazer, é assim que o perfil executor muda o mundo, tá? Eles saem do papel. Eles vão para o mundo real usando ferramentas, tecnologias, sistemas, tudo para fazer com que aquilo aconteça. Ó, Santos Dumont, gente, é exemplo brasileiro aí. O Santos Dumont, ele experimentou consecutivamente vários e vários e vários protótipos até chegar na versão. Ayrton Senna, gente, ele passou em vários tipos de processos para poder chegar na Fórmula 1, passando por vários tipos de carros, de marcas, de sistemas, para poder chegar na versão final e que influenciou, então, a criação de novas tecnologias para a Fórmula 1. Então, vendo, gente, exemplos aqui brasileiros, tá, que mostram para a gente quanto que esse perfil, ele quer ter para si, concretamente, a forma como gerar impacto, tá? Sim. E aí? Fala, Augusto. Vou te pedir só desculpas, porque na verdade os alunos têm aula daqui a pouquinho, a gente está um pouquinho apertado de tempo. Viu? Então, só para pedir para você puder acelerar um Claro, pouquinho, desculpe. super. Imagina, imagina. Vamos lá. Não, e estamos terminando, tá, gente? Estamos terminando. Vamos lá. Dentro da minha previsão, era para ter terminado 10 minutos mais cedo, mas sim. E é exatamente aqui, ó, só retomando o perfil executor, são de pessoas que, então, elas querem experimentar o mundo por meio da experimentação, por meio da materialização. A objetividade, o desempenho, a execução é o principal fator. Se você se reconhece nesse perfil, entenda que esse é o principal direcionamento para você se comunicar com o recrutador, com o entrevistador ou com o empregador, porque é assim a forma como você impacta o mundo. E aí, assim, se você quer investir em termos de hard skills e soft skills, fiquem atentos a esses aspectos. Computação, robótica, impressão 3D são aspectos das hard skills que hoje, tá, profissionais que têm esse perfil mais estão buscando. Em termos de soft skills, vale a pena a gente considerar que a inteligência emocional é alta nesse perfil. Esse perfil tem uma capacidade de autocontrole muito grande, que permite, então, que ele consiga, diante de erros e mais experimentação, chegar na sua versão final, tá? O perfil investigativo, muito possivelmente, o meu perfil predominante, inclusive, talvez seja o perfil aí secundário do Augusto, não sei, são de pessoas que elas querem entender o mundo, os fenômenos do mundo. E nesse entendimento que usa muito dessa racionalidade, né, elas conseguem, então, aos poucos, entender outras visões que levam a outros paradigmas.
são as pessoas que elas são, então, têm esse perfil do pensar e repensar o mundo para criar uma nova forma de visão de mundo. Aqui eu ressalto o papel da Daniela Ferreira, né, brasileira, pesquisadora brasileira, que está lá em Oxford representando o Brasil nessas pesquisas de busca pelo Covid. Vale muito a pena conhecer essa incrível pesquisadora aí, representante da mulher no mundo da ciência e brasileira, tá? Essas, né, pessoas com esse perfil estão exatamente trabalhando na extensiva lógica de reflexão, de análise, de racionalização e investigação. Hard skills que essas pessoas estão buscando, gente, desde os níveis, tá, mais humanos de personalização da aprendizagem até o formato com que as tecnologias são mobilizadas para ajudar a gente a prever o mundo pelas análises preditivas, tá? Não preciso nem falar o quanto que essas pessoas têm a comunicação como a principal ferramenta para poder conseguir levar para o mundo todas as suas novas concepções de mundo, tá? O perfil social aí, mais facilmente percebido, né, são de pessoas que buscam, então, proteger e desenvolver os seres humanos para um mundo mais humano. Pessoas também de diferentes personalidades, de diferentes áreas e setores. Destaco a Zilda Arnes, né, que tive o prazer de conhecer, uma excepcional pessoa, ser humano, que contribuiu tanto para nós como humanidade, e principalmente brasileiros, que infelizmente faleceu no segundo terremoto do Haiti, numa visita que ela fazia social por lá. E esses profissionais, eles estão, o discurso, a forma como eles estão para o mundo e podem se mostrar para os entrevistadores é exatamente enfatizando a sua capacidade de olhar para o diverso, de olhar para o potencial humano, de promover a colaboração, gerar impacto, integrar propósitos, é sempre no direcionamento de como a gente consegue fazer mais com mais pessoas, tá? Hard skill, gente, se atentem. Pessoas com esse perfil, sim, vão precisar, sim, entender cada vez mais a tecnologia. A gente tem a ideia do People Analytics, que é exatamente a análise dos dados mais focada em processos decisórios dentro e fora das organizações e também na colaboração para a criação de produtos inclusivos, tá? Esse perfil está muito forte aí no mercado, buscando sobre como desmistificar alguns aspectos para levar diversidade humana para dentro das organizações, e são pessoas que têm uma habilidade social, né, e a capacidade empática aí que nos ensinam dia após dia. É muito sensacional. Augusto aí possivelmente também tem esse perfil aí como predominante. É sempre um prazer aprender com essas pessoas. Último perfil, gente, e não menos importante, o perfil dos artísticos, o perfil artístico ou o perfil dos criadores, de pessoas que buscam sentir o mundo. E ao sentir o mundo, eles tentam representar esse mundo para que a gente consiga, então, ver o mundo e redefinir o mundo, seja nas suas mais diversas formas. A Ana Botafogo é a grande bailarina brasileira, né? Também atriz que mantém vários projetos de acesso à cultura no Brasil e que tem cumprido com esse papel também em redefinir o quanto que a cultura pode transformar uma realidade, especialmente a nossa brasileira. Como interesses, né, esses profissionais estão muito ligados exatamente ao senso estético de uma forma geral, as formas como a nossa cultura se manifesta e a criatividade, a expressividade, a originalidade. Essas pessoas com esse perfil têm muito a nos ensinar sobre como ser autênticos e como assumir e ter a coragem de sermos quem somos, tá? Em termos de hard skills também não foge, a tecnologia é aí como padrão, e tem a arte inclusiva, a gente coloquem, dê um Google nesse termo, o quanto de projetos sensacionais vocês vão verem, o quanto que eles estão também absorvendo mais essa ideia de trabalhar dentro da criação de brands, de marcas, né, que tem uma concepção muito mais profunda, muito mais sutil e esteticamente percebida. E como soft skills, a criatividade e a colaboração são as grandes marcas desse perfil. Gente, encerro aqui minha fala, então, aí com, né, o meu tempo já estourado. De verdade, Augusto, se você não tivesse falado, eu ia estar achando assim que estou indo bem no meu tempo, então é total falha minha. Esse coisa de compartilhar a tela também tem que dar uma desculpa. Mas enfim, gente, tentei de verdade aqui colocar da forma mais simplificada possível, tá? Como que as pessoas podem se organizar, organizar sua mente, dar o primeiro passo sobre como se conhecer, para saber como se comunicar para o recrutador da forma genuína e conectada com esse mundo 4.0. Espero sinceramente que tenha valido a pena para vocês e que tenha auxiliado de alguma forma, viu?
Eu sim agradeço, mas na verdade culpa minha também, que eu devia ter te falado mais cedo, que estava em cima do horário, mas eu Imagino. fiquei aqui viajando na sua palestra, de repente eu olhei já era 6h40. Então é Então, bom. Então de tudo não, me foi bom. desculpe. Foi realmente, para mim, foi muito bom. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. A gente realmente não vai ter como fazer pesquisa, não só porque as pessoas têm, mas eu também, né, tanto eu quanto a Maria Vitória também temos aula Sim, agora. Eu vou te pedir uma gentileza, então, claro. de se as pessoas me encaminharem perguntas para a gente pode encaminhar para você. Você poderia fazer a gentileza de Gente, responder super. depois? Eu que peço isso, tá? Por favor, mandem dúvidas, questionamentos. Pode ser o tamanho da lista que for. Isso é do meu perfil, gente. Eu preciso disso para poder contribuir. Então, eu peço que, gentilmente, se possível, vocês enviem as dúvidas, questionamentos de vocês. Eu faço questão de responder a todos da melhor forma possível e Augusto faz esse repasse para vocês. Gente, muito obrigada eu por cederem tempo de vida de vocês no meio dessa pandemia para ouvirem e verem sentido em tudo que eu estou falando aqui, tá? Vitória, você quer comentar alguma coisa? Falar sobre o questionário? Oi, professor. Sim, primeiro agradecer a Elzi pela disponibilidade dela. E até acho que foi bom não ter dado tempo da gente tirar as dúvidas agora, que é uma razão da gente marcar um outro encontro. E também a gente marca um outro encontro para falar mais sobre a Workalove, já que agora vai ser a nossa plataforma, contar para os alunos como funciona. E eu mandei no chat o formulário, que a gente criou esse formulário para entender se os alunos estão gostando do evento, de que forma a gente pode melhorar. E aí, para quem preencher também, a gente vai enviar essa lista de quem preencheu para a secretaria para que eles possam atribuir horas complementares pela participação no evento. Então, para o pessoal acompanhar aqui pelo chat. Mais uma vez, obrigada, Elzi. Obrigada eu, gente. Sinceramente, viu? Foi um grande prazer, professor Augusto. Quero ainda bater um É, bom papo numa tarde de chá bem demorado, viu? isso, com pão de queijo. Sempre. Bom, gente, vamos encerrar aqui para a gente se preparar, mas então, de novo, agradecer muito a Elzi. É realmente um prazer e uma parceria. Assim, a gente, desde as primeiras conversas, a gente viu que a gente tinha muita afinidade de interesses aí. Eu acho que contribuiu muito, me ajuda, inclusive, né? A gente que está aqui dentro da universidade, reformular ou respirar de novo e ter novidades. Para todo mundo que estava aqui, muito obrigado pela participação. De novo, estamos à disposição e eu coloquei no chat o e-mail do FECAP+, para quem quiser enviar perguntas para a Uzi, envia por lá ou pelo WhatsApp e a gente encaminha para ela e depois a gente conversa, tá bom? Elci, Muito muito obrigada, obrigado. gente. Tudo de bom. Eu vou encerrar então a reunião por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Ótima semana, saúde. Fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.